Rádio. A rádio oficial de quem investe. Olha o Sanita aí, já na área, pra gente contemplar alguns dos destaques que você separou. Sanita, boa semana pra nós, o que esperar para esses próximos dias, qual que é o tom que você acha que a semana vai reservar e quais os papéis que você deixou no jeito pra gente mergulhar nos gráficos. Bom dia a todos, eu acredito que a semana vai continuar positiva aí pra gente, especialmente na sexta-feira, né, onde o mercado americano caía 3,30 ali, fechou com mais de 3,30 de queda, a gente fechou muito bem, o Ibov fechou com 1 ali de queda, o futuro 0,88, e hoje, né, diante de um cenário aí de notícias ruins em relação a juros, em relação ao conflito na Rússia e Ucrânia, a gente segue o mercado forte, apesar de a gente estar vendo aí o índice recuando um pouco, o dólar terreno negativo, e acredito que a expectativa aí agora a gente ter mais foco no cenário eleitoral, ou seja, a gente pode sim se descolar um pouquinho lá de fora aí, nesse curto prazo, faltam poucas semanas para as eleições e continuo vendo uma bela simetria para o nosso mercado se recuperar. Bom, papéis que eu separei aqui, primeiro LAV3, LAVV3, setor aí imobiliário, trouxe uma alta expressiva na sexta-feira, subindo mais de 7%, veio, né, depois de uma recuperação bastante interessante aqui, né, a gente pega as suas mínimas de julho, o papel fez uma belíssima recuperação, fez uma correção saudável aí, dentro de toda essa pernada de alta, e agora a gente tem uma leitura de um Master Bandeira, a gente subiu muito forte na sexta-feira, a gente tem esse topinho aí de 5,88 que foi estabelecido ali no dia 10 de agosto, rompendo aí, a gente fica firme para avançar mais o papel que vinha, né, no médio prazo um pouco mais travado, trabalhando nesse patamar aí de 4 a 5,50. Agora rompendo essa região, fica bem interessante para prosseguir seu viés altista, quem sabe então para buscar topo, né, de maio do ano passado, ali na faixa dos 7,60. É um setor que ainda está bem amassado, especialmente o mercado precificando a queda de juros. Esse setor tem bastante a andar e LAV é uma das boas small caps aí no setor imobiliário. Bom, outro destaque foi a Alpargatas, né, que subiu muito forte na quinta e na sexta. A gente teve o papel subindo ali na quinta mais de 10% e na sexta mais de 7%. Papel que pouco se recuperou ainda da queda, a gente vê, né, do seu topo aqui de setembro de 2021 até a mínima do movimento, o papel caiu mais de 70%. A gente está começando a ver um ponto de inflexão gráfico aqui, então o papel tem tudo para começar uma recuperação a partir daqui. Rompendo essa região dos 22, 23 reais aí, a gente começa a ter essa inflexão no papel, vai ter uma barreira imediata ali na média de 200 nos 26, um pouquinho mais para cima 28, 28 e 20, o papel depois fica livre para buscar um fundo perdido lá de março de 2021 nos 32,70. Então o papel também tem bastante espaço para sua recuperação. E um dos outros destaques aí na sexta-feira foi Pão de Açúcar, né? Veio de 4 pregões consecutivos de alta, né? Segunda-feira caiu, mas terça, quarta, quinta e sexta aí engatou uma alta, subiu mais de 3% na sexta-feira, tá tocando a média de 200, rompendo aqui essa região dos 20,60, o papel fica livre para buscar os 23 reais. Foi um topinho ali de maio e depois, né, o topo de abril, que é um parâmetro que a gente vem usando bastante desses papéis que foram muito amassados no curto prazo, a gente tem ali a faixa dos 25,80. Então, papel que tem bastante espaço para recuperação, mostrou força, vencendo esses 20,60, o papel começa a caminhar. Primeiro aos 23, depois 25,80. Destaques baixistas ficaram aí muito por conta do setor de materiais básicos, né? A gente teve aí os Minas, que além da fraqueza aí específica do materiais básicos na sexta-feira, né? Na quinta e na sexta, a gente teve notícia de Capex e tal, dados ruins aí que saíram, divulgados pela empresa, e o papel acabou apresentando uma queda de quase 7%. Fechou inclusive abaixo desse fundinho aqui do dia 22, então o papel pode voltar a ficar um pouco mais pressionado, até porque a gente tem minério caindo, então a gente pode ver novamente um dia pesado aí no setor de materiais básicos, com Vale, CSN, Gerdau, e Minas, né? Então ficaria de fora aí se tivesse tentando olhar posições em Uzi Minas, especialmente no setor de materiais básicos. O momento, no curtíssimo prazo, não segue convidativo, não. A gente tem outro destaque aqui de queda, né? CSN, também aí do setor, caiu forte na sexta-feira, quase 6% de queda, e está querendo fazer o mesmo movimento aí de Uzi Minas, né? Se perder esse fundinho aí, começa a voltar a apresentar um viés mais baixista. Lembrando, né, que depois da queda forte que a empresa apresentou no mês de junho, ela quase veio fechar um gap que tem aberto lá nos 12,96.
o cenário ficar bem pesado aí para o setor, pode ser sim que a gente veja a CSN caminhando para fechar esse gap lá na faixa dos R$12,96. E um outro destaque baixista aí, que não tem a ver com o setor, mas é uma small cap, setor de consumo. Multilaser caiu 5,22% na sexta-feira, mas nenhuma leitura de mudança de tendência. O papel caiu muito forte, aí quebrou essa linha de tendência de baixa, começa agora um zigue-zague. Não pode perder esse fundo aqui na média de 50, ali na faixa dos 4,5, porque aí sim começa novamente a ter um viés baixista de curtíssimo prazo. Por enquanto, uma correção normal dentro da alta expressiva que apresentou de quarta-feira para frente, o papel conseguir vencer essa faixa aí dos R$5,20, fica livre para buscar ali os 5,70 na média de 200, e depois mais acima, topinho de abril ali no papel foi 6,15, então o papel continua com a simetria convidativa aí para uma recuperação. Muito bem, Sérgio Sanita, às 9h51, direto com o pedido do Marcel Teles, falando de Azul 4. Azul, um setor aí que sofreu bastante, sem dúvida alguma. E começou uma recuperação também a contento. A gente já tem uma alta aí da mínima de julho para cá, O papel já tem uma recuperação de quase 70%. Corrigiu na sexta-feira, o mercado pesou, então uma correção por enquanto normal, Vinha de uma pernadinha de alta, corrige até a média de 9, se romper essa região aí de retração de 50%, o papel tem espaço para buscar ali 20,40, 20,5 na retração de 6,8 e a média de 200 que passa ali na faixa dos 21. Ali deve ser uma barreira importante para o papel, 20,5 a 21 reais. Se o papel conseguir além, aí ele mata essa tendência mais baixista aqui do topo de abril e pode vir buscar novamente os 26 reais, especialmente no cenário a gente veja o dólar para baixo, commodities para baixo, especialmente petróleo, vai ser um cenário bem benéfico para a empresa aí recuperar parte do que perdeu. Não gosto do case, eu sempre cito aqui que a aéreas eu acho um setor bem complicado, mas depois o papel sair ali do topo dos seus últimos meses, próximo da região dos 50 reais, quanto foi aqui? 50 reais exatamente, e o papel bater em 11, realmente fica bastante assimétrico e tem espaço sim para recuperação. Ô Sanita, o Carlos André, ele tá perguntando se vale trocar Cash 3 Melios por lojas Quero Quero. Como é que estão os gráficos dessas empresas? Começando por Melios, depois a gente vai para lojas Quero Quero. Cash 3 não mostrou força ainda para andar, O papel tá travado aqui, precisa romper essa região do 1,50 e sim, vai ter bastante espaço para andar, especialmente ali até a média de 200 na faixa dos R$2,20. E o topo de abril ainda tá mais longe, Tá na faixa dos R$2,85. Então, um papel que tem bastante assimetria aí para sua recuperação, mas como é uma empresa que não tem tanta liquidez ainda, ela talvez num segundo momento comece a apresentar um pouquinho mais de força. Lojas Quero Quero, A gente pode classificar também como empresa aí voltada para o consumo, ela já se recuperou bem, da sua mínima aí de julho, o papel subiu ali 61%, fez uma correção de curtíssimo e na semana passada especialmente não mostrou força, então ela vem corrigir até as médias e se fizer um movimento baixista essa semana, especialmente perdendo 6,5, começa a ficar pesada no curto prazo, pode novamente trazer um viés baixista. Então nesse contexto que lojas Quero Quero já se recuperou e não está mostrando força, pelo menos nesse curtíssimo para prosseguir, eu não trocaria uma pela outra não, manteria a posição em cash, obviamente que ela não andou ainda, mas eu continuo vendo bastante assimetria. Para lojas Quero Quero, apenas se ela voltar a mostrar força e romper a média de 200, aí sim pode ser uma compra mais técnica e mais clara no papel. Beleza. O horário, manda dizer, ô Sanita? Eu vou fazer um leilão. Então já tá tendo leilão aqui nos papéis da B3, a gente vai trazer aí informação assim que abrir o mercado à vista, daqui a 6 minutinhos começa. Vamos trazer agora pedidos da nossa Station, o Gilson Araújo, pergunta de Vale 3, Sanita. Vale não está num bom momento, é uma excelente empresa, mas o setor de materiais básicos não está num bom momento. Então a gente não consegue estabelecer uma tendência mais forte. O papel fez um fundo duplo recentemente ali, no dia 11 de agosto, mas acabou não conseguindo prosseguir. Parou aí na média de 50 períodos. Tem um gap em aberto lá no 71,63, tem o alvo do fundo duplo 74, acima a região da média de 200 nos R$76. Hora outra, o papel vai conseguir estabelecer um viés de alta e vai conseguir buscar esses patamares e além. Mas o momento segue pesado, para commodities, minério de ferro, ela deve continuar pesada no curto prazo. Você está pensando em carrego, acho que faz total sentido nesses patamares começar a aportar. Está pensando em trade de curto prazo, não colocaria dinheiro no momento. Tá aí, Sérgio Sanita conversando conosco com os destaques da galera.
Olha, muita gente aqui no chat do YouTube também, você acabou já atendendo o pedido do Cadmiel Ferreira a respeito de azul, era um dos papéis em que ele estava de olho. Para além desse, o Marco Dinebier está por aqui pedindo fertilizantes Eringer, FHER3. O que você pode dizer para ele, hein, Sanita? Extremamente volátil, tá? Muito cuidado aí com operações de curto prazo na empresa. Saiu notícia, se não me engano, de OPA, alguma coisa aí saiu na semana passada. O papel vem numa forte tendência baixista, né? Depois de perder essa linha de tendência de alta aí, pancada para baixo, respiro, pancada para baixo. Então o papel toma uma forte tendência de baixa, não vejo condições de fazer short depois de ter caído tudo isso, e nem muito menos condições de comprar o papel que está agora numa forte tendência de baixa com o mercado se recuperando. Então eu ficaria de fora da confusão, tem cases mais fáceis aí para operar, suporte imediato nos 14, perdendo pode jogar o papel lá nos 12,20, que foi a mínima de fevereiro. Ficaria de fora dessa confusão. O Rafael tá perguntando para você, Natura, Sanita, NTCO3. Natura ainda não mostrou força, né? Acabou até vindo buscar um topinho ali de maio e junho na faixa dos 18,30, mas bateu lá e voltou a arrefecer, né? Média de 100, resistência muito forte. O papel ficou travadinho aqui, inclusive com uma leitura que poderia cair mais, mas se recuperou bem, especialmente de terça-feira para frente. O papel fez uma pernada e novamente na barreira de 100 mostrou fraqueza, caiu quase 7% na sexta. Então eu não faria nada em Natura até que ela rompesse essa estrutura aí, essa leitura de triângulo ascendente. Rompendo para cima, a simetria é para cima, o papel caiu bastante. Rompendo a média de 100 ali, começa a ficar convidativa para buscar a região dos R$20, que foi um fundo muito importante perdido do papel, e a média de 200 está convergindo para essa região. Então eu aguardaria um pouquinho, se nos próximos pregões ela fechar acima da média de 100, pode ser um trigger sim de curtíssimo prazo para o papel, mas assim como cash, assim como espaço laser, assim como pets, tem algumas aí do setor de consumo que ainda não conseguiram mostrar força para andar. A Natura é uma delas. E tem uma galera aqui também pedindo, Sanita, análise de Banco do Brasil, BBAS3. Segue muito forte, o papel vem um forte rally ali, né, do mês de julho para cá, se valorizou da mínima máxima do movimento quase 40%, e agora está fazendo aquele respiro técnico normal, né? O papel está travadinho aí, pode ser que fique um pouco mais dentro dessa estrutura, dá uma leitura inclusive de um triângulo, né, dado com esse cenário de alta anterior, uma leitura de uma flâmula, né, ou um mastro e bandeira aí, e aí o papel rompendo ele tem espaço para continuar subindo, rumo ali ao topo, né, 43,5, depois R$45, que é a sua máxima histórica ajustada com dividendos. Mas eu não entraria agora, eu acho que tem coisa que não andou ainda, que tem mais assimetria para andar, mas obviamente a tendência aqui é de forte alta no papel, assim como outra estatal que é a Petrobras, seguem muito fortes, tá? Mas a simetria obviamente não é a mesma de quem comprou um rompimento aqui da média de 50, quem comprou um rompimento desse topo, quem pegou nessas condições realmente pegou um trade muito bom. Nesse momento, aguardaria o papel ficar um pouco mais lateral até a média de 21 chegar no preço, lá à frente pode dar uma nova entrada. Lembrando que esses papéis têm um componente eleitoral muito forte aí, né? Então vai depender muito de qual candidato comece a despontar aí como favorito para ganhar a eleição. Esses papéis podem performar positivamente ou negativamente, a depender desse cenário. Sanita, muita gente interessada em Cyrela também, um papel que está sendo comentado aqui por praticamente 4 investidores e traders que nos acompanham. O que o gráfico diz? Cyrela é uma empresa que vem, né, no curto prazo aí mostrando bastante volatilidade, deixou um fundo ali em junho, final de junho, início de julho, na faixa dos 11,5, e a partir dali se recuperou. Não se recuperou tanto, mas deu uma recuperada aí de todo o valor que ela perdeu nos últimos meses, né, uma recuperação de 35%. Porém, no curtíssimo prazo, a gente está vendo aí uma possibilidade de um padrão baixista aqui, né, que é o ombro, cabeça a ombro. Então, se o papel vier perder essa região de suporte aí da semana passada, começa a ficar pesada, ali na faixa dos 13,80. O papel pode trazer uma correção um pouquinho mais ampla até a faixa dos R$13. E acho que o microfone está aberto aí. Perdão. E aí, a gente só vai ter compras técnicas mais interessantes se o papel conseguir romper a região dos 15,70, que foi um topinho aqui de agosto, tá? Nesse contexto, a gente pode ver o papel buscando novamente a região dos 17, depois 18,5. É um papel que no curto prazo trouxe uma volatilidade muito grande. Nesse curtíssimo eu ficaria atento, pode cair um pouquinho mais, mas rompendo os 15,70 oferece uma boa simetria para buscar o seu topo de abril lá nos 18,5. Muito bem, Sanita, Enat3, especialmente para a galera da Station, também muita gente nos prestigiando por lá. O que você pode falar de Enalta?
Na alta, uma Junior Oil, né, vem sofrendo aí com seus pares, sofrendo é maneira de falar, né, do que o papel teve um forte rally. Estou falando do curtíssimo prazo, vem caindo junto com o movimento de realização também do petróleo. Então, da máxima histórica, inclusive, do papel, até a mínima, aqui o papel caiu 38%. Não é pouca coisa, né? Então, quem tentou aportar no curto prazo de junho para cá, acabou tomando um calorzinho aí. O papel está chegando numa região de suporte ali importante, nos 15,20, volta a começar a mostrar uma reação, mas o momento para commodities eu acho que é difícil. Petróleo tem espaço para corrigir ainda, então tecnicamente só daria compra se ativar esse fundo duplo ali, fechando acima dos 18,60, e sim pode voltar a buscar a sua máxima histórica aqui no dia 1º de junho, que foi ali na região dos 24,38. Nesse momento, prefiro empresas mais focadas no mercado interno, e se a gente vê o petróleo corrigindo mais forte, pode ser que o papel perca aí a região dos 15,20, e aí começa a apontar por uma faixa ali dos 13,80, 14 reais. Então, nesse momento, ficaria de fora aí de Enat e Junior Oils, mas para carrego, sim, acho interessante começar a montagem de posição. A Márcia Silva pede um papel que está sempre no radar, Petrobras. Ela pede um comentário sobre Petri 4, Sanita. Muito forte, né? Assim como o Banco do Brasil, comentei, papel vem conduzindo, né? Olha só que tendência bonita, forte e alta, e todas as vezes que toca ali na média de 9, né? Respira e volta a subir. Então o papel segue numa tendência muito bonita, muito forte, mas obviamente a simetria para a entrada agora não é convidativa, porque já está esticado, obviamente que pode continuar esticado, pode continuar sobrecomprado, mas especialmente se olha o gráfico semanal, você vê que o papel está bem distante das médias, fora das bandas, máxima histórica. Então comprar aqui você tem que aceitar um stop muito grande ou ter uma visão de carrego. Acho que faz sentido, uma empresa que ainda está barata diante dos seus pares, mas a simetria obviamente não é a mesma. Agora, romper ali a região de máxima histórica que foi estabelecida no intraday na quinta-feira, 34 com 1,36, o papel vai continuar trazendo aí seu zigue-zague ascendente. Então, para quem tem foco no curtíssimo prazo, o cenário de alta só muda quando a gente fechar com a média de 9 virada para baixo. Aí sim o papel pode mostrar um ponto de inflexão e começar uma correção. Não há sinais ainda de que o papel vai mostrar esse tipo de movimento. É verdade que dá para observar algumas leves divergências aqui nos indicadores, né, corroborando que não é o melhor momento para entrar tentando capturar mais 30, 40, 50% no papel, mas a tendência segue forte. Eu esperaria um pouquinho mais, o papel ficar um pouco mais lateral aí, mais para frente pode dar uma entrada com a melhor relação risco-retorno. 10 horas, 2 minutos, vamos de chorinho, os últimos pedidos antes da cobertura completa do seu mercado à vista. Muito papel em leilão, a ampla maioria dos papéis em leilão, já tem a cobertura completa. Então vamos começar com o choro do Ladaí, meu caro Diego Kerber, Station e WhatsApp, quais últimos papéis você separou? Olha, Léo, o Alex Mendonça tá perguntando pra você, ô Sanita, sobre Alpargatas, Alpa 4. Alpa foi o papel que eu trouxe, né? Já falei aí no início da nossa live. Verdade. O Vinícius Alves está perguntando de Uzi Minas. Uzi Minas também, foi o destaque de baixa aí que eu já trouxe. Perfeito. Ó, então aqui o pedido da Fernanda, o Sanita, ela tá perguntando de Embraer. Você chegou a comentar no começo de Azul, né? Então vamos com o Embraer. Boa. Bom, o Embraer trouxe uma bela recuperação, assim como o Azul, assim como o Gol, né? O papel teve uma pernada de alta aqui de 43%. Começa uma correçãozinha, né? O que a gente pode ver é que a gente está fazendo, por enquanto, topos mais baixos, né? Possivelmente vai fazer fundos mais altos aqui para montar um triângulo simétrico, a leitura inclusive de flâmula, e esse descanso técnico é muito bom para o papel. Rompendo aí, o papel fica livre para buscar a média de 200, ali na faixa dos 16,20, e depois, né, o papel tem acima ali a região dos 16,60, que foi um fundo perdido lá de julho. Então o papel sofreu bastante, né, dos seus topos ali de meses anteriores, o papel teve uma queda muito forte ali, de 58%, agora tem espaço para recuperação. É um setor mais complexo, né? Embraer a gente não está falando exatamente aí de turismo, é a empresa que fabrica os aviões, mas tem uma relação. Enquanto a gente vê aéreas andando, a gente também pode ter um ânimo maior aí em Embraer. Nesse momento de forte puxada que ele teve nas últimas semanas, aguardaria um pouquinho mais até o rompimento dessa estrutura, e aí sim a simetria começa a ficar convidativa novamente por uma nova pernada. Muito bem, e Sanita, já é tradição aqui, vou pegar o chorinho do chat do YouTube pra gente falar de Magalu, né? MGLU3, sempre uma referência no campo das varejistas, que teve reação muito forte nas últimas semanas. O pessoal tá querendo estimar um pouquinho de movimento para esta também.
Boa, vamos lá. Magalu segue forte, né? Veio de uma forte recuperação aí desde a segunda-feira. O papel abriu em negativo ali, fechou positivo, né? E veio numa forte alta só na sexta-feira que realizou, mas realizou pouco em relação à média de mercado, que é o 2%. Correções aqui são oportunidades de compra no papel. Média de 9 segue guiando o preço e ela não conseguiu ainda nem romper a retração de 50, tem espaço ali até a média de 200, retração de 618. Então, das varejistas, eu acho que é a que está mais assimétrica junto com Americanas, né? Que ainda nem começou, na verdade, uma tendência de alta. Fez essa primeira puxada, tá corrigindo agora. Se fizer o primeiro pivô, começa a apresentar uma simetria muito interessante. Magalu, eu vejo espaço para ir rápido até de 5,30, 5,40. Ali deve encontrar um pouco mais de dificuldade, tá? Para vencer essa região. Até os 5,70 ali vai ter resistência forte, mas rompendo aí o papel fica livre para buscar o topo de abril, lá na faixa do 7,38. Então o papel segue performando muito bem, não está esticado, né? Não tem euforia aí, não está longe das médias, fora das bandas. Então correções aqui curtinhas no papel, seja no preço, seja no tempo, são oportunidades para tentar capturar um novo movimento aí de alta. O papel está ainda bem amassado e tem bastante a recuperar de tudo que perdeu nos últimos meses. Muito bem, Sérgio Sanita. Então receba o nosso muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã. Estamos só começando os trabalhos dessa semana que bota fim em agosto e já faz o esquenta para a chegada do mês de setembro. Um abraço, Sanita. Valeu, grande abraço, gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.